Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 19, que diz assim: a salvação de Zaqueu, o publicano. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele pequena estatura, não o conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou acima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciava o que se passou, começou a murmurar: entrou na casa daquele pecador e vai hospedar lá? Então Zaqueu tomou a palavra, comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, né? Que palavra maravilhosa essa de Zaqueu, porque Zaqueu era um publicano. Zaqueu trabalhava, né? Era cobrador de impostos, ele era chefe daqueles que cobravam os impostos. Então ele trabalhava para o Império Romano e ele era judeu, né? Então todos o odiavam. Mas Zaqueu não se importou com isso. Ele era rico, mas Zaqueu também não se importou com a sua riqueza. Zaqueu subiu na árvore. Quando ouviu falar que Jesus iria passar por ali, ele abriu seu coração para Jesus. Muitos ali, olhando Jesus, desejou que Jesus viesse à sua casa, mas não ir, mas ir por interesse nas bênçãos, ir porque estava interessado em cura, ir porque estava interessado no que Jesus poderia oferecer a ele. Mas Zaqueu não. Zaqueu queria conhecê-lo pelo que ele ouvia falar. Ele desejou Jesus antes mesmo de conhecê-lo. Ele ansiou em seu coração. E no momento em que Zaqueu conhece Jesus, ele desce da árvore. E Jesus fala: desce depressa porque me convém pousar em sua casa. Em meio a tantas pessoas ali, muitos queriam ter Jesus na sua casa, pelos benefícios. Mas Zaqueu não. Zaqueu queria Jesus porque amou Jesus. O seu coração já ansiava por Jesus. Ele desejou estar com Jesus. Assim devemos ser eu e você no dia de hoje. Devemos querer o Senhor Jesus na nossa vida. Não pelos benefícios que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Sobre a minha, sobre a sua vida. Porque Zaqueu aqui diz, né? Senhor, eu vou dividir metade do que tenho com os pobres. E ainda mais, se eu peguei de alguém algo, vou devolver 4 vezes mais. Então, a salvação chegou na casa de Zaqueu. Porque o próprio Jesus disse: salvação chegou na tua casa. Hoje, Jesus chega na nossa casa. E tem que haver mudança, porque onde chega a presença do Senhor, tem que haver mudança. Não pode continuar igual. Se você mentia, já não mente mais. Se você errava, já não erra mais. Se você escutava músicas do mundo, já não escuta mais. Por quê? Porque a mudança requer sacrifícios. Se hoje nós não temos mudado por amor ao Senhor, por amor à palavra, entenda, é o que está nos faltando. É o que está nos faltando quando aquele rapaz chega e fala: Senhor, o que mais me falta? Porque eu já obedeço, eu sigo os mandamentos. E o Senhor manda ele vender tudo que ele tem e dividir aos pobres. Mas Zaqueu não. O Senhor não pede para ele. Ele mesmo se dispõe ao reino. Ele fala: Senhor, eu te dou metade do que eu tenho. Eu te dou metade do que eu tenho.
Talvez ali, se o Senhor falasse, não, eu quero tudo, ele daria tudo. O Senhor conhecia o coração dele. Entenda, não é sobre quem você aparenta ser, mas é quem o Senhor conhece de dentro para fora. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas índoles. Nós podemos esconder do mundo, mas nós não escondemos de Deus. Zaqueu aqui era odiado pelo que ele fazia. Mas entenda, no momento em que a salvação chegou na casa dele, houve transformação. Porque Jesus diz, né, aqui no último, aqui no 10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu não tinha salvação. Zaqueu não tinha aceitado a Jesus como o único salvador da sua vida, então ele não tinha salvação. Mas no momento em que ele deseja Cristo, ele deixa o seu coração aberto para Cristo entrar. Ele deseja Cristo. Venha na sua casa, não somente na sua casa, mas no seu coração. E ele se dispõe a receber a Jesus. Ele se dispõe a aceitar a mudança, a transformação que Jesus pode fazer. Muitas vezes nós dizemos da boca para fora que aceitamos a Cristo, mas quando o Senhor começa a nos moldar, nós falamos, não, Senhor, isso eu não aceito. Não, Senhor, isso eu não abandono. Entendo, o Senhor tem ciúme de nós. Ele nos quer por inteiro. Porque nesse mesmo versículo, né, nessa mesma outra parábola que fala desse filho, desse jovem rico, que perguntou para Jesus o que ele poderia, o que estava faltando para ele, né, para ele receber a vida eterna. O Senhor fala para ele deixar as riquezas, porque aquele que não deixar, o que te prende, não entrará no reino dos céus. E então os discípulos ali perguntam, Senhor, mas e nós? E nós que deixamos pai, mãe, irmãos? E Jesus fala, vocês que deixaram pai, mãe, esposa, irmãos, tesouros, vocês receberão nesta vida 100 vezes mais, mas vocês receberão a vida eterna com Cristo. Então entenda, o Senhor nos promete a receber aqui na terra e também nos promete a vida eterna. Aquele que obedece, aquele que aceita a transformação, aquele que aceita a correção. É sobre isso, né? É sobre aceitar a mudança que só Cristo pode fazer na nossa vida. É sobre receber Ele como o único Salvador das nossas vidas e endireitar os nossos caminhos verdadeiramente. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia com essa palavra viva, palavra que liberta, palavra que sara, palavra que salva e nos leva para o céu. Agradeço a todos, em nome de Jesus.